Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Home Point. Hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial para nós. Conhecemos o Thiago há muitos anos, eu em especial. Thiago foi um cliente, né, Thiago, nosso, Exato, né? que olha, eu conheci ele, a gente lá em 2017. Enfim, aqui a gente vai contar um pouco da história, Exato. mas muito bem-vindo, Thiago. Eu que Aqui é o agradeço. nosso Home Point. Qual é o episódio, Ana? E hoje sim, nosso 10º episódio, um marco para nós, né? Muito bem. Tiagão, seja muito bem-vindo aí ao nosso Home Point, a nossa casa. Pessoal, convido você a puxar uma cadeira aqui com a gente, pegar um café e aproveitar esse conteúdo que tá demais, hein? Vocês vão gostar. Ó, roda. Que hoje nós vivemos numa era em que a tecnologia ela deixou de ser uma ferramenta e virou uma estratégia. E quem não usa isso a seu favor está ficando para trás e vai continuar para trás, porque tecnologia é sempre em ascensão. Exato. Isso faz sentido hoje nas empresas? O que a sua visão como especialista diz sobre isso? Bom, antes de mais nada, eu tô super feliz de estar aqui hoje com vocês. Ai, que Realmente bom. bem feliz, bem contente. Ainda mais nessa velhinha que a gente vai apagar aqui de 10º episódio, né? É verdade. Bom, meu nome é Thiago Barros. Como a Ana colocou aqui, a gente já tem uma amizade aqui de alguns anos, são há quase 10 anos já, né? Isso. Realmente passa muito rápido. Sou um profissional, hoje um executivo de tecnologia, há 25 anos no mercado. Gosto de frisar que eu não estou onde eu estou hoje de uma hora para outra, então eu galguei isso daí muito bem estruturado na minha vida pessoal e profissional. Então, começando de baixo, né, a gente fazendo aqueles nossos cursinhos básicos de informática, até hoje aí. Então, eu costumo falar que eu sou apaixonado pela tecnologia, né? Então, hoje eu sou esse profissional de tecnologia hoje, há 25 anos no mercado, com 43 anos de idade, casado com a Flávia, né? Tenho 2 filhos, um enteado, e estamos aqui hoje, nesse podcast aqui, temos um conteúdo muito rico, riquíssimo aqui. Estamos aqui para conversar bastante. Pessoal, se vocês quiserem mandar pergunta no chat, fica à vontade, que a gente vai procurar depois aí responder todos vocês, tá bom? Porque o assunto aqui é sobre tecnologia. E imagina, 25 anos, acompanhou todas as evoluções dessa área, Olha, né? Eu falo para todo mundo que a minha geração, ela é muito privilegiada, né? Porque a gente começou, a internet estava chegando no Brasil, os computadores chegaram de forma mais acessível em 1994, né? Com onde o governo começou a fazer esse incentivo e tirar a isenção de impostos de importação de produtos de informática. E com isso, consequentemente, a internet, né? E não é a internet que a gente tem hoje, né? E não é os computadores que a gente tem hoje, né? Então, eu posso dizer que eu lembro de toda essa trajetória hoje e tô até com medo de como as coisas vão ficar daqui a alguns anos também, né? Porque a gente vê a evolução tão rápida, como o Sandro colocou aqui, que a gente não consegue viver sem mais tecnologia, né? Como que as coisas vão andar e vão tracionar aí nos próximos anos, né? Sim. E Não, aí? é impressionante, né? Porque, como você falou, se pegar uma timeline 94 para hoje, não é tanto, vamos dizer assim, tanto tempo assim, mas veja o ganho exponencial que foi. Sempre, Exato. um ano após o outro, você
e agora ainda mais tracionado pela inteligência artificial também, né? Exato. Eu acredito que os dois grandes marcos tenha sido a internet, né, inserida, Sim, principalmente no dia a dia das sim. empresas. Esse é um principal marco, eu acho. Né, que eu acredito que tirou aquelas empresas que às vezes tinham uma dificuldade muito grande de fazer escala, né? Exato, de escalar. De escalar. E no teu dia a dia, hoje, o que você percebe que é algo que assim é a dor das empresas referente à tecnologia? Ana, eu vou até voltar um pouquinho, complementando o que o Sandro colocou, né, com relação à tecnologia. E aí eu vou conectar com a tua pergunta. A gente não vive hoje sem tecnologia, né? Então, tanto para o profissional quanto para o pessoal, a tecnologia para a gente está no nosso dia a dia, né? Tá no celular, tá no relógio, enfim, tá nos nossos trabalhos, nos computadores. Então, hoje realmente não tem como você realmente ser inserido no mercado profissional, principalmente, sem você conhecer de tecnologia. E eu quis voltar um pouquinho nisso daí, porque eu gosto muito de reforçar e eu enfatizo muito isso lá em casa com meus filhos, né? Independente do ramo que você vai trabalhar, seja da área de saúde, de humanas, enfim, é, tenha uma noção básica de informática. Faça um curso de informática, um curso de lógica de programação, né? Principalmente quando que a criança está ali naquela aprendizado super rápido. Então, esse é um ponto que eu queria conectar e dar esse insight para todos, porque realmente vale muito a pena para a evolução do ser humano, né? E aí, conectando com o que você colocou, Ana, é, a, hoje as empresas, né, elas estão muito inseridas no num ecossistema de internet, né? Não tem como você viver sem mais, né? Então, seja uma empresa de pequeno porte, seja uma multinacional, então você realmente está ali conectado nesse ecossistema. E como a internet nasceu ali em meados dos anos 90, chegou aqui no Brasil, na verdade, nos anos 90, né? Falando um pouco do nosso mercado nacional aqui, outros marcos vieram acontecendo, né, também, né? Mas, como você colocou, eu acho que o marco principal realmente foi a internet e ela está hoje realmente viva, óbvio que mudando, tendo as suas melhorias, mas só que trazendo os benefícios para todo mundo, principalmente para as empresas. E com isso daí, eu enxergo hoje como na cadeira que eu sento hoje, em uma das cadeiras que eu sento hoje, né, porque daqui a pouco a gente vai entrar num outro assunto, a empresa que realmente ela não investir em tecnologia, não colocar a tecnologia como investimento e estratégia, né, se ela olhar só a tecnologia como custo, essa empresa está fadada a fechar. Sumir, né, Entendeu? do mercado. Sumir, entendeu? É óbvio, isso daí pode demorar algum tempo, mas é o que vai acontecer, entendeu? Às vezes você vai deixar de captar cliente porque o teu CRM não está conectado a uma visibilidade que você enxerga ali como é que você está tratando os seus clientes, né? Então, se você não enxerga a tecnologia hoje como estratégia, realmente não funciona. Então, hoje, qualquer empresa, né, seja o nosso amiguinho ali da lanchonete, com um PDV ali, um ponto de venda só, até óbvio, as multinacionais, mas as pequenas e médias empresas, elas têm que chegar em tecnologia hoje, por mais simples que seja, como estratégia para o próprio negócio dela e para escalar o negócio dela. Exato. E sabe que eu estava vendo recentemente um case de uma empresa que ela era líder em distribuição de peças para caminhão no interior. E assim, ela ficava perto de distribuidores de frigorífico, essas coisas, que é até mesmo a área que você trabalha, e persuadiam ele a entrar com a tecnologia. Tá. Só que ele sempre, não, eu tô bem e tal, faturava milhões, milhões. Então, isso que você trouxe faz todo sentido. E em pouquíssimos meses, um concorrente se instalou, Aí, preparado, ele deixou de existir. desistir. Deixou de existir. Foi até um case do Thiago Conce, que ele falou como que é importante você estar ligado nisso, porque Sim, isso pode custar muito caro. sim, E ele exato. foi
várias vezes, não, olha para isso, né? Exatamente. E às vezes empresas de anos, né, Anos, centenárias, assim, exato. de família, de gerações, ela deixa de existir por conta disso. Exato. Então, assim, isso algo que é, vamos dizer, para causar aquele incômodo, né? É. Principalmente a gente que fala muito para empresários, somos empresários, né? Porque o que eu percebo, Thiago, não é fácil, né? Implementar um Não. negócio desse, né? Não é Na tua fácil. experiência, não é algo que tira realmente todo mundo da zona de conforto? Tira, e eu bem colocado, né? Eu até coloco da seguinte forma: você montar um planejamento estratégico hoje de tecnologia, ele é complexo em algumas verticais, mas as principais investimento, que você, é o que eu falei. Se o empresário não enxerga a tecnologia como investimento estratégico, realmente não vai dar certo. Então, é investimento versus o que você quer ganhar De escala. de escala. Uhum. Exatamente, entendeu? Então, se você não tiver muito bem casado isso, as coisas não vão fechar. É complexo por si só. Tecnologia é um negócio que você, quando vai implementar, se você não tem os profissionais adequados ali para cada situação, você vai realmente patinar, você vai ter algumas situações ali. E, infelizmente, isso é um cenário meio que normal no Brasil, eu enxergo dessa forma. Mas se você realmente não deixar os pingos nos is ali e realmente você não precisa gastar milhões de uma única vez. Faz as coisas aos poucos, mas vai fazendo. E as pessoas estarem comprometidas para realizar, né? Exato. Implementar, Entendeu? né? Implementar, Então exatamente. você consegue dar essa consultoria para o empresário que precisa, que quer ter esse planejamento Sim. de tecnologia. Como funciona isso, Thiago? Como fala com o nosso Basicamente. público aí, ó, presta atenção, anota aí, hein? Exatamente, Sandro. Eu costumo falar que no papel de hoje um papel de executivo de tecnologia, você lida muito mais com planejamento estratégico do que com operacional, né? Então você aprende alguns macetes. Então, para qualquer empresário hoje, se você empresário não tem uma pessoa de tecnologia, mas você tem uma empresa, uma consultoria, enfim, primeiro passo é você fazer realmente a gente chama de um assessment, né, de tecnologia, estratégico de tecnologia, mas basicamente é você mapear o teu as-is, como é que está o teu cenário hoje de empresa com viés de tecnologia e para onde você quer chegar. Qual que é o teu to be, entendeu? E aí, com uma pessoa especializada de novo, né, para que te ajude a desenhar isso, você montar essa escala, esse planejamento. Entendeu? Que às vezes esse planejamento pode ser a curto, médio prazo, às vezes de médio e longo prazo. Então, o primeiro passo é você realmente fazer um assessment desse mapa de como é que está a tua companhia hoje e você montar um planejamento. Esse planejamento não é fácil você montar porque você vai conectar várias áreas da sua companhia, né? Às vezes você vai implementar um sistema que vai impactar no RH ou vai impactar na área logística, Marketing, né? marketing, entendeu? Então, assim, você tem que, em algum momento desse planejamento, envolver as pessoas líderes dessas áreas, isso é premissa, para você realmente conseguir montar um planejamento. Você montou eu costumo falar, né, que na teoria é tudo bonito, no PowerPoint é tudo bonito, né? Mas você montou o PowerPoint ali, cara, vamos para execução. Então a execução é legal, vamos segregar isso daqui em cada fase, porque você nunca consegue fazer tudo, e chamar cada área para você realmente ter um patrocínio de cada área. Porque você também não vai conseguir implementar nenhum sistema ou nenhuma solução de tecnologia se o gerente ou o diretor de RH não te comprar a ideia, se o gerente de logística não comprar a ideia. Porque aí vai ser aquele famoso top-down, né, goela abaixo, que tá fadado a falha também, é um erro. Vai durar pouquíssimo tempo. E assim, para equipes comerciais, né? Trazendo aqui a minha experiência nisso, eu já participei de empresas que tentou empurrar tecnologia goela abaixo a equipe comercial. Por exemplo, sistema de CRM, que é imprescindível. Sim. Eu tenho sem sombra de dúvida, mas você imagina, vendedor, ele já é um bicho desorganizado. Essa é a verdade. Aí chega o pessoal
tacando goela abaixo, agora você vai colocar isso no sistema, você vai colocar uns anos atrás, então, que era novidade, hoje não, hoje a gente Sim. vê que CRM todo mundo Sim, fala, sim. mas logo que iniciou, Sim. aí o vendedor ainda falava, não, mas os meus clientes vão ficar ali, todo mundo vai ver, né, todo mundo vai pegar, tal. Ou seja, não teve atração, É. não deu certo, né, Exatamente. e o que a gente percebe, pensando, né, empresários pequenos, grandes, Sim. né, médios que estão iniciando, que eles não sabem nem por onde começar, Por como onde você começar. falou. Nem sabe que Exatamente. existe. Exato. Falta de clareza. Exato. E por isso que eu falo, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Às vezes uma simples conversa num restaurante, num bate-papo ali, Verdade. te dá uma visibilidade que você começa a chegar, pô, legal, eu acho que eu tenho que ir por aqui, por esse caminho. Uhum. E aí foi o que eu falo, pô, você quer uma ajuda? Cara, a gente te direciona, entendeu? A gente te apoia. Ah, não é bem isso que eu quero. Pô, eu te conecto com a pessoa certa, entendeu? Mas assim, realmente você saber dar o primeiro passo, para um empresário que não tem esse conhecimento é difícil, concordo. Uhum. Mas hoje ele tem que sair da zona de conforto dele, ir para o mercado. Eu sei que é difícil buscar pessoas de confiança nesse nosso mercado, mas é buscar, de repente com algum colega, algum network que ele tenha indicações para realmente dar o primeiro passo. Tá? E de novo, o primeiro passo não é você gastar dezenas e milhares de reais, milhões de reais, não. Às vezes é uma reunião, um bate-papo, a gente desenha um esboço aqui, cara, que ó, uma página de A4 aqui, eu te desenho um fluxo, um processo aqui que você pode já dar o primeiro passo. E já colher os frutos para pagar até o próprio investimento. Exatamente. Você acredita que foi nisso que surgiu a sua confraria dos TIs? Exatamente. Confraria, Thiago, olha só, hein? Eu sempre encarei pessoas do TI como pessoas assim que pode trabalhar em qualquer lugar do planeta, né? Conheço até pessoas que são, como é que chama aquele nome? Nômades, né? Digitais. Nômades digitais, E eu acho que você trazendo esse conceito aí, tá unindo essa galera, é isso mesmo? É isso mesmo. Pensamento. Você falou, né? O cara de TI trabalha em qualquer mercado, né? Realmente é. Mas ao mesmo tempo, o cara de TI sempre foi conhecido como um cara de ser muito retraído, né? Isso, muito. Não vou dizer tímido, né? Introspectivo, Mas, né? exatamente. Na bolha Na dele. bolha, entendeu? Na Exato. dele ali, né? E isso é totalmente diferente do que a gente está fazendo na confraria. Porque a gente, de novo, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E como é que nasceu, né, um pouco, vou contar aqui bem resumidamente, a confraria Tech Leaders, né? Que tem eu hoje como um dos cofundadores junto com meu sócio. De novo, literalmente numa mesa de bar, a gente conversando, e a gente chegou num ponto, cara, por que a comunidade de tecnologia ela não se une? Né? Por que a gente não vê como tem algumas convenções de áreas comerciais, por exemplo, entendeu? Essas mega convenções acontecendo aí. Por que a gente não enxerga isso na área de tecnologia? Existe, óbvio, uma ou outra ali, mas aqui para nossa região, entendeu? Para a região de Santos, Baixada Santista como um todo. E aí, trocando essas figurinhas na mesa de bar, cara, vamos criar, porque você conhece um ou outro daqui de Santos, eu conheço, vamos criar aqui um grupinho no WhatsApp. Olha, entendeu? Sabe? Isso daí há 3 anos atrás. Aí a gente criou um grupinho de WhatsApp, inicialmente ali conseguimos com nós dois ali, éramos nós dois e mais 3 pessoas ali, na época, conseguimos conectar 12 pessoas no grupo. Caramba! Pô, legal, vamos marcar agora um encontro com essas 12 pessoas. E aí nesse encontro a gente falou, legal pessoal, a gente conseguiu aqui um marco já inicial de conectar aqui 12 pessoas que metade que não se conheciam, mas agora estão se conhecendo. Mas qual que vai ser o objetivo da confraria? Né, só esse encontro aqui? A gente falou, não. Vamos estruturar um pouco essa empresa, né? Podemos dizer assim, essa confraria inicialmente, em 2 grandes verticais, que é fomentar tecnologia para a nossa região da Baixada Santista e também
dedicar, na verdade, um pouco do nosso tempo para ações sociais, né? A nossa confraria, ela tem um viés de atingir membros do grupo ali, um grupo de pessoas de liderança de tecnologia. Porque já existiam outros grupos técnicos em Santos, né? Principalmente nascendo de faculdades e universidades aqui da região, então o pessoal cria aquele ecossistema. Mas quem estava sendo inserido no mercado. Mas para quem estava sendo exatamente com viés até para iniciar no mercado. Sim. Mas e para os gestores, né? E para um gerente, para um diretor, não tinha. Então a ideia de criar a confraria foi essa, pegar esse público que estava carente dessa necessidade e a gente criar a confraria. Então, quando a gente fez o primeiro encontro com as 12 pessoas, a gente falou, pessoal, vamos conectar, vamos aqui dar um início da confraria com essas 12 pessoas, mas sempre com a ideia de a gente fomentar a tecnologia no nosso networking aqui. E pensar também nas ações sociais, que aí, modéstia à parte, as ações sociais fui eu que dei a ideia, porque eu sempre quis ajudar muito nesse fim. E eu falei, cara, chegou num ponto, graças a Deus, que a gente consegue dedicar um pouco de tempo e um pouco de tempo e dinheiro ali, né, para ajudar quem precisa. E ajudar, óbvio, instituições aqui da nossa região. E aí foi aí, cara. Aí foi acontecendo, networking atrás de networking. Hoje, resumidamente, a confraria tem 160 membros, né? 160 líderes de tecnologia. Olha, começou com 12. Hein? Começamos com 12. Das grandes, praticamente todas as empresas aqui da região da Baixada Santista, tá? E como que acontece a nossa dinâmica? A gente tem pelo menos um encontro no mês, no mínimo um, às vezes tem 2, né, com empresas de qualquer região do país interessadas em vir para o mercado da Baixada Santista. E a gente foi descobrindo algumas coisas que a gente fala que a nossa província aqui, né, de Santos, né, eles criavam uma barreira ali na serra, que a gente brinca, né, para não deixar ninguém de fora conectar aqui. E isso é ruim, né? É ruim. Porque você está impedindo de expandir negócios, Exato. né? E aí ficava o comércio local atendendo essa demanda, mas ao mesmo tempo que a gente quer atender a nossa região, a gente quer atender também com as melhores condições de outros mercados, né? Então foi quando a gente começou a trazer empresas de outros mercados e olha só o que aconteceu. Os serviços oferecidos por essas empresas eram de maior qualidade e mais barato. Olha só, entendeu? Tá vendo? Então casou muito bem com o que a gente estava buscando da confraria. Então hoje as empresas buscam uma confraria para patrocinar uns de nossos encontros, que basicamente é um encontro que acontece num happy hour, né? Então a gente fecha um restaurante aqui em Santos, um local de eventos, um centro de convenções. Criamos esse happy hour um dia, uma noite, e o patrocinador vem, faz o institucional dele, apresenta os produtos e serviços dele, entendeu? E no outro dia, ou nos próximos dias pós-evento, ele entra em contato com cada um para marcar uma agenda, aí sim uma coisa mais formal, um bate-papo, deixa eu entender a tua dor, deixa eu entender se eu consigo te ajudar ou não. Então essa foi a ideia, de realmente fomentar a tecnologia. Quando a gente fala trazer empresas grandes, como a gente já trouxe Dell, Lenovo, Microsoft e a AWS aqui para Santos, entendeu? Para esses líderes que estão aqui, que às vezes ficavam com esse bloqueio de não querer ir para São Paulo ou para outra região, mas que eles estão chegando que agora o negócio está dando sinergia, tem fit. E eu acredito que também é aquela história, né? Quando coloca um tubarão no teu tanque, você também se movimenta, Exatamente né? isso. Porque você não vai ficar, né, já naquela mesmice, você vai procurar ter também um serviço de maior qualidade, Exato. né? Eu acredito que a concorrência em si, ela, de forma que você encara, ela pode ser benéfica. Exato. Né? E isso é muito bom. E para, no caso, vocês que se reúnem, eu acredito que tem cada uma expertise que vai poder se relacionar e criar também vamos dizer, uma qualidade ainda melhor para o grupo, né? Exatamente. Cada profissional tem o seu background ali, né? A sua especialização, né?
Então, às vezes, a gente vai trazer sei lá, um patrocinador que ele tem um viés de sistema, né? Um CRM, por exemplo, Uhum. né? Hoje, para mim, meu background não é nada de sistema, mas tem um público específico para isso, entendeu? Então, Uhum. tem aquele match. Então, a gente também busca ouvir, e a gente tem a nossa pesquisa interna ali, que tipo de serviço ou produto vocês querem que a gente busque, né, no mercado para trazer para vocês. Então, a gente tem essa pesquisa mensalmente que acontece, e aí eu e meu sócio, a gente vai para o mercado, a gente busca as empresas para ver se elas estão interessadas em vir para a região e oferecer. E geralmente as empresas super se interessam, porque elas já queriam muito entrar no mercado, mas nunca conseguiam ter essa abertura, Uhum. né, por conta desse bloqueio. E a gente consegue atender de A a Z, entendeu? De sistema, cibersegurança, a infraestrutura, às vezes até uma empresa especialista em cabeamento de computador, entendeu? Então, assim, de A a Z a gente consegue trazer para cá e oferecer para os nossos membros ali, entendeu? E o mais legal, em todo evento, como eu falei, a gente faz uma arrecadação para ajudar as instituições aqui da nossa região. Leva um alimento. O que a gente faz? A gente faz também dentro do nosso grupo uma pesquisa, uma votação, Uhum. né? Todo mundo indica algumas instituições, a gente faz uma votação. A instituição que é vencedora da doação daquele mês, a gente vai até a instituição para conhecer ela, conhecer o responsável e entender qual a necessidade dela hoje. Às vezes, nem sempre é uma cesta básica. A gente já coloca no automático, né? Quando a gente vai numa instituição, vou dar a cesta básica. Sim, às vezes Nem não é, sempre, né? não é. Ninguém tá necessidade Uhum. de do básico, né? Exatamente. Às vezes, a gente já pegou situações era uma instituição que só recebe crianças carentes e bebês abandonados. Entendeu? A maior demanda dela é fralda e pomada de assadura. É. Entendeu? Então a gente foi lá, identificamos, conversamos com eles, vimos lá a necessidade. Cara, 100% da doação foi para fralda e pomada de assadura. Ah, é. Para outra instituição, para idosos, por exemplo, a necessidade deles era de um fogão industrial. Ah, Porque o fogão industrial deles já tinha quebrado já há 2 anos, eles estavam cozinhando um fogão de 6 bocas. imagina. Entendeu? Para quase 300 idosos. É, Cara, muita. Entendeu? Então a gente além do fogão industrial, a gente conseguiu comprar também uma geladeira industrial para eles. Olha que legal. Entendeu? top. Então a gente vai entender a necessidade e é isso que mais brilha os olhos, eu posso dizer assim, dos nossos eventos. Você se torna um pertencente mesmo Sim. não só do grupo, mas de uma causa, de De uma causa. causas, né? Exatamente. E hoje, a maioria das empresas, e principalmente empresas que estão inseridas, vamos dizer, nesses conceitos mais sociais, eles dão muito valor a isso, Uhum. né? A Muito. fazer negócio, a se relacionar com grupos Tem um que não, propósito, né? que não tem só, vamos dizer, a parte. Claro, eu sempre falo isso, ninguém trabalha por esporte, Não, né? é claro. Mas não tem que ser só nesse viés, Exato. né? Se a gente pode unir os dois, né? Isso realmente é muito bom, Exatamente. né? É fazer de coração mesmo, de copiar uma ali. E como eu falei, lá no início, em 24, cara, é dedicar um pouco do nosso tempo e do que a gente conquistou até hoje, graças a Deus, para as pessoas que não conseguiram, entendeu? Para quem realmente está carente. E aí, consequentemente, os resultados vêm, né, Thiago? Vem. E percebi aqui nesses poucos minutos, Thiago, que teve muitas mudanças, muitas transformações ao longo dessa trajetória toda sua, né? Sim. E a questão da saúde, teve alguma coisa também? Teve. Houve mudanças? Conta um pouquinho pra gente aí, pro povo se inspirar também. Nem sempre é só trabalho, né? A gente fala muito putz, tem que trabalhar, mas a gente tem que parar, olhar um pouquinho pra gente e falar, cara, eu também preciso me cuidar, Exato. né? Então... Você teve uma jornada, vamos dizer, né? Exato. Que assim, é importante a gente colocar aqui, introduzir, né? O Thiago, como a gente que já trabalhou em São Paulo, a gente sabe como é que é, né? Eu já trabalhei, o Sandro então trabalhou muitos anos em São Paulo. A gente fica refém de uma rotina muito intensa, Sedentária ali também, né? Exato. E que custa um tempo e o tempo também da nossa vida, Exatamente. de saúde. Exato. E aí vem
algumas coisas juntos, Sim. né? Eu também, a época que eu trabalhei em São Paulo foi a época que eu mais estava sem muito condicionamento, sem poder me preocupar muito bem com a saúde. Mas você teve aí Sim. uma virada de chave, né, Sim. O que Thiago? mais te motivou para você trazer essa mudança para você, Thiago? O jaleco branco. A A realidade. realidade do jaleco branco, né? Não tem aquele quando você vai no médico, né? Mas é exatamente isso, Ana. Assim, eu, desses meus 25 anos, né, da minha vida profissional, 20 são em São Paulo. E nesse sobe e desce, né, de ir para São Paulo, volta, enfim, eu saí de uma pessoa com 1,74 m, pesando 78 quilos, para 105 quilos, Olha. entendeu? E aí, no meu check-up de 24, de 2024, já acendeu o primeiro sinal amarelo já, entendeu? A médica falou, ó, pré-diabético e gordura no fígado. E legal que eu fui com a minha esposa, né, com a Flávia, né? A Flávia, minha esposa, ela tava no dia, porque ela falou, Thiago, eu vou contigo, porque eu tenho certeza que você vai dar uma enrolada na médica e não vai me falar a verdade. Sempre assim. Ele tá rindo porque é a história dele também. Aí ela foi comigo e a médica falou, ó, sendo bem objetivo, ou você corre atrás da bola, ou é disso pra pior, entendeu? Não tem muito o que fazer. Você é cara novo, entendeu? Na época eu tava com 40 anos. Sim. Entendeu? E aí, e eu tive, em 2020, né, que a gente teve a pandemia, né? 2020. Eu levei um susto ali já, na pandemia, porque eu tive o Covid, eu fiquei internado, fiquei 11 dias na UTI, Olha. no hospital, entendeu? Quase realmente eu quase virei a página, quase fui para outro mundo aí. Mas, e quando ela falou isso, eu me recordei desse momento. Que eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na sala da UTI lá, sozinho, pensando na minha vida. Não estava entubado, mas estava com aquele total face ali, não podendo respirar quase nada. Uma reflexão na vida você passa ali. Você faz e fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu lembrei disso, falei, cara, eu vou correr atrás da bola. Né? Então, em 2024, eu comecei um processo de mindset novo, vamos de dizer? mindset novo. E assim, como você falou, né? Pô, a gente vai para São Paulo, né? Acordo às 5 horas da manhã. Vou para São Paulo. Chego de São Paulo às 8 horas da noite. Como que você vai adaptar, né? Gente, parece que é impossível, uma né? academia, tudo. Cara, foi super possível, né? Então, assim, mudei de 2024 para cá, alimentação, principalmente. Voltei a fazer atividade física. E nisso eu fui me apaixonando por alguns esportes, né? Esportes esses que eu nunca imaginei me apaixonar. Por exemplo, corrida, entendeu? Então, durante o ano de 24, eu mudei drasticamente a alimentação. Final de 24, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma atividade física mais intensa. Vou correr. Peguei o tênis, fui pra praia correr. E a gente mora numa cidade que proporciona isso, né? Tá aqui na nossa cara, e a gente não aproveita, entendeu? Até mesmo bicicleta, né? Olha quantas ciclovias a gente tem hoje na cidade. Exato. E aí eu comecei a correr, comecei a pegar gosto. Então, aí em novembro, eu lembro como se fosse hoje, em novembro de 24, comecei a fazer a corrida. E em fevereiro de 25 já me associei a uma assessoria, né, para aprender a correr com mais técnica. Com outras pessoas ali. Exatamente, entendeu? Aí foi um outro networking, entendeu? Se conecta com outro network, com outro público, com outro ambiente. Cara, que, querendo ou não, quando você se conecta com coisas boas vão vir, entendeu? Sim, Então, assim, cara, então 25... É contaminante no sentido bom, né? E aí, em 25, fui fazer meu check-up. Cadê a gordura no fígado? Nada. Cadê? Porque é diabético. Não tava mais. Entendeu? Então, graças a Deus, de lá pra cá, eu venho mantendo. Me identifiquei muito com o esporte. Estou até hoje, entendeu? Então, eu saí de um cara bati num pico de 105 quilos, eu voltei pro meu 78, 77. Olha. Entendeu? E assim, a performance, né, Thiago? Porque a gente percebe que a nossa performance
aumenta. Aumenta. Ana, vou falar para você, ó, como que eu adapto, né? Hoje esse ano, principalmente, mas comecei no ano passado, eu tô focado no triatlon, né? Então, tô dedicado para o triatlon. Então, como que eu vou adaptar no mínimo três atividades que o triatlon faz dentro da minha janela diária? Cara, eu acordo às 3 da manhã, vou pedalar às 3h30, volto às 5, vou para São Paulo, volto de São Paulo às 8, boto minha filha para dormir, 9 horas estou na academia, 10h30 estou de volta para casa e começa um novo ciclo. Vou dormir e vou te falar da performance. Acordando às 6 da manhã e dormindo às 11 da noite, triplicou de melhor, assim, de forma positiva. Profissionalmente, pessoalmente, minha família, tudo, eu tô mais envolvido com a família. Sim. Profissionalmente, cara, assim, decolando. Me ajudou muito. Porque é comprovado, né? Quando a gente tá com um corpo, vamos dizer, organizado, porque é igual uma empresa, é igual uma casa. Exatamente. Se a casa tá desorganizada, você se arrasta. Se uma empresa tá desorganizada, como a gente voltou no viés, não tem tecnologia, ela não consegue voar. Não tem uma base. E isso, a mesma coisa no nosso corpo. Um corpo inflamado, um corpo que tá com pressão alta, diabetes e tal, você faz. Mas você sempre tá com aquele peso. Sim, né? exatamente. E quem tá numa condição dessa, ele acha que é normal. Ele acaba se adaptando àquele normal ali, que não é normal. Que não é. E, de novo, assim, pô, a gente é da mesma geração aqui, entendeu? Sim. Cara, a gente é jovem ainda. Opa. Entendeu? Meu, tem muito que aproveitar da vida ainda. Os 40 a mais, tá... Teve algo assim, assim, cara, como um sacrifício que para você foi difícil abrir mão para você conseguir chegar nesse nível que você está hoje? Sim, eu vou falar não sei se é nesse ponto, mas por alimentos, né? Sim, bebida, alimento. Exatamente. Eu sempre fui um cara chocolate. Sempre. Então, sempre adorei doce. E, sei lá, tirando esses 3 anos agora que eu mudei um pouco o meu mindset, mas os últimos 10 ali, eu sempre fui de beber bastante, principalmente o uísque. Entendeu? Eu adoro uísque. Se eu sinto cheiro de uísque, cara, bom, né? entendeu? Então, eu tive que parar. Na verdade, não é que parar. Eu coloquei que aquilo ali, pra mim, tinha que ser uma virada de página pra ter uma vida melhor. Isso. Escolhas, entendeu? né? Escolhas. Então, eu cortei não só o uísque, como eu zerei bebida alcoólica na minha vida. Tô ali zerado. O máximo que eu faço hoje é uma cerveja 0 álcool. E às vezes, esse ano eu não bebi um vinho ainda. Às vezes uma taça de vinho. E o doce, cara, por incrível que pareça, eu falo muito com a minha mãe, que minha mãe, ela fumou durante muitos anos. E eu compartilhei isso com ela. Ela falou que é igualzinho, cara, é um vício. Então, assim, eu deixei de comer doce por 2 semanas. Eu ficava com muita dor de cabeça, aquela abstinência, aquela vontade. Na 3ª semana, cadê a vontade? É verdade, é isso mesmo. Zero, assim. Então, você pode colocar qualquer coisa de doce aqui, eu não sinto vontade nenhuma. Como hoje? Eu dou uma beliscadinha. Mas não tem aquele desejo. Antigamente era aquela barra, meu. Não dá porque é a barra que eu vou comer. E refrigerante também ou não? Eu nunca fui do refrigerante. Tá. Nunca fui do refrigerante. Não era mais doce mesmo. Eu comento muito a respeito do álcool, né? Porque eu também, assim, nunca fui de beber. Mas a gente tinha um ritual aqui em casa de toda sexta-feira beber uma taça de vinho e tal. E eu fui percebendo, porque é o que eu falo pro Sandra, a gente identificar e você fazer para você ver a diferença do que é com e o que é sem, né? Aí teve um dia que falou, não, quer saber, isso aqui não tá fazendo bem, porque realmente eu bebia, na hora era bom, mas no outro dia não era bom. Exato. No outro dia eu me sentia... A cabeça, consciência pesada, não, né? parecia que tava, sei lá, gente, meio câmera lenta. Eu ia pra academia, que eu treino há muito tempo também, mas não tinha a performance que eu costumava ter quando eu ficava um dia sem tomar alguma bebida alcoólica. Aí eu falei, bem, não vou tomar mais.
nas 2, 3 primeiras semanas foi horrível. Ou minha mãe vinha aqui, às vezes a gente pedia, né, uma pizza e tal, eu ficava olhando, eu vou. Até hoje, né? Até hoje, né? Não, agora eu não tenho mais vontade mesmo. Aham. É o que você falou. Assim, esse Não, ano. digo, até hoje ela vem, a gente pede, toma, eu com ela e você. Não, eu não Ah, tomo, eu não tomo, Sim. não tomo. Eu não E tomo. às vezes a gente toma no automático, É, entendeu? é. E que nem você falou, no dia seguinte, uma dor de cabeça, tudo, você acha que é normal. Não é normal. Não é. É o teu Se corpo, né? você teve algum reflexo no dia seguinte, sinal que o teu corpo está inflamado. Primeira coisa, entendeu? Isso foi uma coisa que eu aprendi. Então você está com o corpo inflamado por algum motivo e você está trazendo para dentro do teu corpo um produto que não te faz bem. Então, cara, para com isso. Se você tá com dor de cabeça no dia seguinte ou tá ficando enjoado, corta, de repente faz uma experiência, bebe uma outra coisa. Se você gosta, curtir aquele momento de uma bebida. E hoje tem tantas opções de bebidas gostosas sem álcool. Tem. Entendeu? Tem. E às vezes sem álcool e sem açúcar, entendeu? Inclusive, agora recente saiu uma matéria, né? Que essa geração ela tá mesmo trocando o álcool por outra coisa. A geração agora mais recente, né? E eu acredito que por conta mesmo da performance, né? Da performance. A gente não tá levantando a bandeira aqui que você tem que parar de beber, tá? Não, de forma alguma. Isso A gente tá mostrando os resultados. Resultados, porque assim, como, né? Eu também, a gente trabalhava em São Paulo e por um tempo eu conseguia chegar de São Paulo e fazer academia. Mas tá certo que eu tava com 20 e poucos anos, é outra coisa, né? Aí às vezes a gente, como eu, 40 a mais, vou conseguir, né? Como você falou, você vai ter que realmente tirar os pesos. Sim. Ô, Thiago, e você nessa caminhada que você mencionou do triatlo, faz diferença andar com pessoas de alto nível, de performance? Faz sentido? Como é que você vê isso? Você recomenda? Eu recomendo a prática de esporte. Tá. Como eu falei, eu aprendi duas coisas nessa minha transição, né? Podemos dizer assim, de sair de um gordinho de ali, porque eu tô agora de novo. Cara, a gente infelizmente tem que reaprender a comer, porque a gente tá muito viciado nas comidas industrializadas. Isso daí é muito ruim. Óbvio que tem comidas industrializadas muito boas, mas no geral a gente vai nas piores. E a prática de esportes, entendeu? E como a gente estava falando nos bastidores, quando você está num grupo de grandes empresários, de grandes líderes, cara, a tua performance ela vai crescer, né? Então, assim, o triatlon hoje, você vê na mídia que muitos empresários fazem hoje o triatlon porque a forma de você ter que trabalhar para você se preparar para um triatlon é um desafio muito grande. Isso, entendeu? Você tem que... Por isso que eu falei que não só são 3 performance, né? Você tem que correr, nadar e andar de bicicleta, mas além disso você tem que fazer no mínimo uma musculação. Sim, para te dar o suporte, né? Para te dar o suporte. Senão você desmilingue, né, os teus músculos, né? E, de novo, eu volto para a alimentação. Uma alimentação muito boa. Então, você tendo isso daqui, cara, você vai ter alta performance. E alta performance é o que as empresas estão buscando hoje. Principalmente dos executivos. Porque os executivos hoje, eles estão com uma demanda muito grande de responsabilidade. Voltando um pouco para o meu aspecto profissional aqui de tecnologia, hoje o profissional de tecnologia, ele não está com a cadeira só de tecnologia. Se você olhar no mercado, principalmente de grandes empresas, o executivo de tecnologia, ele está com tecnologia, às vezes ele está com RH, às vezes ele está com marketing, com operações. Né? Exatamente, entendeu? Eu tenho amigos hoje que eles são vice-presidentes de tecnologia, RH e marketing. Entendeu? Então, assim, e ele nunca fez uma faculdade de RH e nunca fez uma faculdade de marketing. Então, você ter um profissional com uma alta performance, cara, é muito bom. E como você vai ter essa alta performance? É você praticando esporte, seja ele qual for, não precisa ser o triatlo, né?
e se alimentando bem. É porque você chega primeiro, né? A sua Sim, imagem chega primeiro. Sim. É o que eu costumo falar muito, inclusive para minha empresa, para nossa empresa, né? Nossos pilares é esse: Uhum. mente forte, corpo forte, Exato. resultado forte. Sensacional. Se Esse vocês têm como pilares isso, sensacional. É o que eu falo. A gente trabalha com gente nova, Tanto é que a gente está colocando isso lá na cultura para os cultura colaboradores, mesmo, né? que nem a gente fez algumas entrevistas e quando que na entrevista, por mais que seja pessoas que você vai desenvolver, porque eu percebo que você tem duas linhas aí, né? Empresário falando, ou pegar o profissional pronto e um Sim. profissional pronto, por exemplo, como esse perfil que a gente está falando, que já é formado, que já é líder, que já tem alta performance, para uma empresa como a nossa, que é de médio porte, fazer uma aquisição desse profissional é muito caro. Sim. Vamos ser sinceros, Sim, né? Agora, você pegar uma pessoa que está se formando, né? E você chega e fala, ó, tudo bem, mas aqui a gente não admite isso aqui não. Isso. Quer embarcar aqui, vamos desenvolver essas expertises aqui que é inegociável. Isso. E se você já compartilha desde o início esses 3 pilares que vocês colocaram agora, a pessoa não está entrando enganada. Sim. Entendeu? E outra, se ela está entrando, cara, comprometimento. E eu gosto muito dessa pegada, viu, Ana? Eu sempre fui uma pessoa... eu fui menor aprendiz, né? Eu trabalho desde os meus 14 anos. E eu dou muito valor a estagiário, a primeiro emprego. E quando as empresas fazem isso, todo mundo está ganhando. E o empresário, principalmente, porque você consegue colocar essas premissas, esses comprometimentos e missão, visão e valores, podemos dizer assim, e você molda o profissional da forma que você quer. Exato. Que ele te entregar o que tem que entregar. E um detalhe muito importante: o que ele vai ver? Você. Exato. Porque se você chega e fala, não, aqui você tem que ser dessa forma, e aí você tá com os sócios da empresa e eles não estão dessa forma, não tem como, Exatamente né? isso. E aí é o que conta mesmo a gente ter esse, vamos dizer, comprometimento de sair da zona de conforto, né? Sim, e o funcionário vai olhar os chefes ali, o dono, enfim, o empresário, vão se espelhar. E eu tenho um exemplo na minha equipe, entendeu? Eu comecei a trabalhar esse meu novo mindset de alimentação, cuidar da minha saúde e tudo mais. Pô, teve pessoas da minha equipe que entraram na mesma vibe. Puxa, né? Entendeu? Então, assim, isso é muito legal. Não vou muito longe. A minha esposa, Flávia. Sim, então, vocês dois estão muito alinhados. A isso Flávia, é muito bom. ela era... Sim, ela não queria ver academia de perto. Entendeu? Não queria. Cara, hoje ela não vive sem academia. Ela pegou um gosto de um jeito... exatamente, é viciante, né? Exatamente. E, poxa, a saúde dela melhorou. O check-up dela agora tá zeradinho, bonitinho, entendeu? Eu brinco até com ela que agora ela tá até mais calma, entendeu? Não tá me pegando tanto no meu pé. Mas todo mundo sai ganhando, entendeu? Sim. E eu acredito, isso que você falou é muito, muito forte, né? Às vezes, quem olha vê, pô, se ele gere, né, a vida dele dessa forma, então o compromisso, porque eu falo que é uma receita de bolo, né? É uma receita de bolo. Se você tem um compromisso com a sua saúde, seu corpo, você vai ter o mesmo com a sua família, com a sua esposa, com o seu trabalho, com os projetos que você pega e, consequentemente, as pessoas que são os que, vamos dizer, a gente quer fazer negócio, se relacionar, ter clientes, vão querer estar perto. Sim, né? com certeza. Vão querer estar perto, né? Vão querer estar conectado contigo ali. Pô, cara, como que ele está conseguindo isso, né? Ou então, como que eu posso também fazer isso? Me dá uma dica, né? Isso, né? Exato. Você tem alguém assim que você teve como inspiração? Porque como você inspira outras pessoas perto de você, você talvez tenha também tido essa figura, essa imagem. Tem alguém para compartilhar com o público, até para eles também, né? Sim, terem claro. esse poder modelar também, né? Eu, no âmbito profissional, eu falo para todo mundo que todo mundo tem que ter realmente um mentor, né? E
saibam escolher, né, quem vai ser esse teu mentor, né? Não pode ser aquela pessoa só porque ele te deu um emprego ali ou porque ela é mais bonitinha, não. Entendeu? Você tem que olhar vários aspectos, né? Desde o ser humano que ela é, desde o quanto que ela agregou para você ou vem agregando. Então, no meu profissional, eu tenho sim uma pessoa hoje que eu tenho ele como mentor, né? Ele também é um executivo de tecnologia há quase 40 anos, aí o André Teles. Hoje ele está como executivo da Coelho da Fonseca, né? Imobiliária em São Paulo. Sempre quando eu preciso de alguma coisa, tô com alguma dúvida, e o mentor é para isso, é para te apoiar nesses momentos, como se fosse um psicólogo ali, né? Cara, pegar o telefone e ligar, eu ligo para ele, troco algumas figurinhas, mudança de emprego, cara, o que você acha, André? Meus últimos empregos, foi assim, pô, o que você acha? Receber essa oportunidade, vale a pena? Pô, a gente senta, marca um almoço. Então, assim, é ter realmente uma pessoa que te ajude no teu crescimento, entendeu? Traga essa clareza que muitas vezes a gente não sabe qual caminho percorrer, né? Exatamente, traga essa clareza. No pessoal, Sandra, vou ser bem sério pra você, eu me espelho muito no meu pai. Meu pai foi um cara que também trabalhou desde de cedo, com 14 anos, entregando, estava até comentando esses dias, a gente estava no grupo do triatlon lá mostrando as bicicletas, né? Aí o pessoal mandou uma bicicleta, uma barra forte, né? Aquela que tinha uma rodinha pequena na frente, né? Com suporte ali. Aí eu falei, pô, cara, meu pai, o primeiro emprego do meu pai foi nessa barra forte, entregando pão e leite. Entendeu? E eu me espelho no meu pai também, porque meu pai, cara, é um cara que começou a trabalhar cedo, trabalhou a vida toda de turno, então às vezes eu não via meu pai o dia todo. Então às vezes eu sabia que ele ia chegar à meia-noite, eu ficava esperando ele, entendeu? Porque a gente ficava um tempo ali junto. Meu pai sempre foi um cara que gostou muito de esporte, ele andava muito de bike, ele não fazia triatlo, mas fazia ciclismo, entendeu? Então também tenho esse pedaço do esporte com ele. Então, no meu pessoal, muito meu pai, que eu tenho muito próximo comigo, que me espelha bastante. Então, assim, tanto para o pessoal quanto para o profissional, eu recomendo. Tenham realmente pessoas que você se espelham. E às vezes pode ser pessoas que não estejam tão próximas, né? Tem amigos meus que, cara, o mentor dele, onde ele se espelha, é o Elon Musk. Entendeu? Um puta do empresário. O cara não conhece, mas ali, ó, o cara tá entregando o que tá entregando. Sim, e hoje a internet. Conteúdos A internet traz isso, né? Às vezes, isso, a gente às vezes segue, por exemplo, eu gosto demais do Flávio Augusto. Sim, né? adoro ele também. Do Caio Carneiro e de outras também influencers, que você, é claro, não sabe os bastidores 100% da vida da pessoa, mas ninguém também fica muitos anos escondendo uma figura do público que não seja, né? Exatamente. E são inspirações, Sim. né? E assim, é muito bom, e eu fico muito feliz desse seu relato de você ter o seu pai como referência, porque não são todos que têm, né? E eu acho que é até bom, muito bom, positivo, porque você traz isso para você ser também para seus filhos, né? Sim, sem sombra de dúvida. Porque aí porque tem muitos pais às vezes que não acham que porque trabalham muito não pode se tornar uma referência. E isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É o que você falou. Exatamente. Às vezes eu não estava presente fisicamente, né, ali, porque tinha os compromissos, mas os momentos chaves foram marcantes. E até hoje, né? Eu tenho 43 anos de idade. Meu pai tá com 72, se eu não me engano. Até hoje, né? Pô, pai, vamos na padaria tomar um café e trocar umas figurinhas. Até hoje, entendeu? Legal. Não é porque eu só virei um adulto, já tenho família, tenho filho, barba branca, que eu não... Não, imagina. Não, que de forma isso, alguma. é isso aí. E isso é um exemplo para não. Eu não tenho filhos, né? Mas vocês são pais, né? Mas assim, às vezes a gente não tem filhos, mas uma coisa que eu sempre falo para o Sandro, a gente pode ser exemplo para as pessoas que estão próximas da gente. Eu ia falar isso. Exato, eu ia falar isso. né? Às vezes você, para um parente, entendeu? Para um sobrinho, para alguma coisa, você está sendo espelho. E, de novo, às vezes, até para o teu funcionário, que ele está começando a te enxergar com outros olhos, para você, de repente, ser até uma mentora, um mentor dele. Por quê? Porque você realmente tem condições de dar esse suporte, ele dá essa... um pouco do que você é hoje e ele vê que é sincero isso. Sim, que tem uma jornada, né? Isso. Porque ninguém nasce pronto, né, gente? Não.
Você falou que vamos... começou a trabalhar muito cedo, nós também, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos, Então, né? Nossa geração tinha muito disso, muito, né? exato. E eu vou te dizer que eu fui tão assim, isso trouxe tão como positivo trabalhar cedo, que os meus 2 sobrinhos também começaram a trabalhar super cedo com a gente, né? Que legal. E só? O Miguel com 15 e o Caio com 14. Quando fez 14, Olha ele já só. queria trabalhar. Fala isso assim abertamente, senão a gente vai ser O conselho do Taylor vem atrás da gente. Não, mas Trabalhar, eu digo, né? Ali, tá nos acompanhando, né? No movimento no da convívio empresa. ali, né? É. Sim, E, sem gente, eu dúvida. nunca vi pessoas que começaram a trabalhar e ser inserida no mercado de trabalho cedo ter alguma situação. Não. Pelo contrário, né? Ó, o meu filho, né? Eu tenho um filho hoje tá com 22 anos já. Olha só, que legal. Uhum. E ele já tá hoje trabalhando também na área de tecnologia e tudo Que mais. legal. Mesmo a gente, como foi meu primeiro relacionamento, eu não vivi com ele todos os dias, né? Mas quando ele tava comigo, desde cedo, eu já tinha uma ideia ali do que ele realmente ia gostar de tecnologia. Ah, cara, me ajuda com isso daqui. E ele realmente pegava, na Se época, empenhava. pegava o teclado, o mouse, limpava, abria, e Que começava a legal. entender no detalhe ali, pô, o que é isso daqui? É um chip, um eletrônico, um resistor, entendeu? É uma forma de estar começando a entrar num convívio ali no meio. Sim, saber que tudo tem, como a gente falou, uma jornada, nada nasce pronto, né? Exatamente. Muito bom, né? Tá Puxa tão vida. boa a nossa conversa. Sensacional. Você acordar nesse horário, saber que, pô, você olha para a cidade aqui, silêncio, olha para fora assim, o pessoal tá no segundo sono ainda, Uhum. e tu vai para... Mas sabe o que é legal, Sandro? Acho que eu já falei já uma vez. Eu não tô sozinho nessa. Você chega na praia 3:30 da manhã, cara, tem muita gente andando de mesmo? bicicleta e correndo. E eu vou te falar assim, muita gente, eu vou só do meu grupo, por exemplo, da minha assessoria. A gente tá falando de mais ou menos 100 pessoas. Caraca, tá vendo? Tu tem que se juntar Só da nesse minha povo aí, assessoria. Sandra. Rapaz, sério? Sério. Porque tem, de novo, Santos é uma cidade praticamente dormitório. Muita gente trabalha fora de Santos. Muito. Muita gente. Que tempo que a pessoa vai ter? Né? Então a pessoa realmente vai fazer isso daí, vai andar de bike, vai correr, vai nadar. Tem pessoas que vão nadar nesse horário, entendeu? Para umas 5:30 da manhã, pegar o carro e ir para São Paulo. E vou te falar, eu vou até. A Ana depois pega no teu pé. Faz um teste, sei lá, 1, 2 semanas. Pega 2 dias a semana. Acorda cedo, não precisa ser 3 horas da manhã, óbvio. Mas acorda cedo. Mas vai ele dar tem uma caminhada. rotina. Ele tem Não, rotina de ir lá acordar cedo. Eu sou péssima pra acordar eu cedo. achava que... Mas você eu- acorda cedo e vai fazer atividade física? Sim. Ah, então Eu beleza. Às achava vezes, né? que... no mínimo 3 vezes na semana. Tá. Tá. Eu achava que eu acordando 5 horas da manhã, eu era o máximo. Agora você veio, jogou na minha cara. O bom, olha, o bom. Caramba, toma. Sabe o que eu mais Pegou isso gosto? aí, Thay? Pegou? Anota isso daí, ó, pra você. Isso você pode fazer, como é que fala? Os cortes, os né? cortes dos bastidores, né? Os recortes. Meu Porque ele não chegado. chegou e falou lá pro nosso amigo, falou assim, olha, eu gravei. Ele falou não sei o que, não sei o que lá. Então, ó, gente, gravei. Mas realmente, assim... Não, e o pior de tudo que eu acho que, sabe, por isso que eu gosto muito dessa interação, né? E a gente conhecer melhor as pessoas e tal. E isso nos impulsionar. Porque às vezes a gente faz tanta coisa e a gente acha que tá fazendo demais. Né? Não, eu já achava que eu fazia demais. Eu É. falava pra Flávia, como que eu vou colocar uma academia na minha rotina? Isso, uma academia, né? Uma academia, entendeu? Cara, não consegui. E não é só academia, de novo. É a bike, é a musculação, é o pilates. É organizar tudo. Organizar né? tudo, entendeu? É claro que você ter, assim, uma assessoria, ter a esposa que ajuda. Ajuda. Né? Isso Bastante, sem sombra de dúvida, Mas né? você pode ter qualquer coisa Se você não tiver... se não começar primeiro aqui. Mentalidade, é mentalidade. Exatamente isso. É o que a gente falou ali dos pilares, né? A gente está tendo uma consultoria agora com uma pessoa que tá trabalhando na empresa
para desenvolver mesmo a parte de mentalidade. Ela é que legal. neurocientista, ela tem muita experiência com práticas de PNL, Teve um né? trabalho que vocês fizeram que eu vi uma foto que tinha um círculo no chão lá? Ah, legal. Isso mesmo. E ela fala exatamente sobre isso. Uhum. E a gente também tem contato com muitos podcasts e tal, e todo mundo fala, é mentalidade. É, mas é mesmo. Mentalidade. Se você colocar na cabeça, você é capaz. Porque às vezes tem pessoas que têm as mesmas condições, como ele falou, e não faz. Sim, As mesmas condições financeiras, a gente falando do nosso exato. produto, né? Falando aqui do Exatamente. consórcio, né? E tem pessoas que se organizam e conseguem, Uhum. e tem pessoas que Uhum. têm, às vezes, o mesmo salário, a mesma situação, e não E não conseguem. consegue. A pessoa fala que não, teve sorte. Ele começou, não teve sorte. Não, Aconteceu da noite pro dia, de repente. De repente, Não é. quantas coisas você teve que abrir mão, quantas coisas você teve que Sorte. focar no seu objetivo. Sêneca, né? Sêneca Exato. fala muito, falava que sorte é quando o planejamento encontra a oportunidade. Olha só, você já vem planejando, já vem numa cadência. Exato. A oportunidade chegou, você está Opa, preparado. tô preparado, exatamente. A Exato. sorte Só que aconteceu. assim, o que ocorre? A maioria das pessoas não quer pagar o preço. É, Eles querem ter o resultado, mas não quer pagar o preço. sim. Eu quero ter uma alta performance, mas eu não quero ter que viver como uma alta performance. Exatamente. Eu quero ter uma casa bacana, eu quero ganhar, eu quero ter o meu carro, eu quero viajar, mas eu não quero também ter tudo o que é necessário para a gente poder chegar naquele objetivo. Exatamente. Por isso que a gente fala da receita de bolo, né? Exatamente. E às vezes o processo, uma coisa muito importante, não é rápido, Não. né? Você que atinge aquele objetivo, cara, você vai demorar às vezes anos para isso, entendeu? Então, se você não tem a cabeça forte para você saber, cara, realmente eu vou planejar isso daqui 2, 3, 5 anos, o nosso exemplo do consórcio, entendeu? Exato, Consórcio é isso. Se você realmente não tem um planejamento, né? E a gente sabe que o consórcio é muito pautado em planejamento ali. Estratégia, disciplina. Tudo né? grandes resultados é de longo prazo, gente. Exato. Até o Warren Buffett, É. ele sempre toca nessa tecla. Os rendimentos, investimento de longo prazo sempre são os que vão te trazer mais retorno financeiro. Médio e longo prazo. E a clareza, né? A clareza. Isso que a gente está trazendo aqui são escolhas, gente. São. E o tempo ele passa de qualquer forma. Passa. Né? Quando você olha lá para trás, ele passou. Se você não Exatamente. tivesse iniciado, não estaria aqui. A mudança da saúde também. No Exatamente. começo, difícil, mas aí depois passou, agora já está suave. Claro, coloca mais desafios, tudo mais, mas não tem aquele peso da Isso. tração, né? E eu acho que pensando nisso, eu acho que é muito bom a gente colocar aí o recado, vamos dizer, final, né? Que a gente quer trazer para o nosso público, né? Baseado aqui nessa conversa. Foi tão boa, né, gente? Muito. Olha, me surpreendeu, Muito. porque aqui a gente falou de tudo, tudo, né? né? E, Tiago, hoje, se o nosso público, você que está aí, está interessado em conversar mais com o Tiago, se quiser contratar talvez uma consultoria nesse nicho de tecnologia, é possível fazer isso? É possível, sim, Sandro. Não só no viés de consultoria, né? Até mesmo para uma palestra, um workshop, entendeu? A gente também consegue fazer. E, de novo, assim, muito pé no chão. Tá? A ideia é realmente ser pé no chão para poder conseguir atender, de novo, não só grandes empresas, mas quem realmente está começando na trajetória, né? Então, as pequenas e médias empresas que estão necessitadas de um profissional realmente com experiência, essa é a ideia também. Então, assim, quem quiser, né, nos contactar, né, basicamente é o nosso Instagram aí, né, Confraria Tech Leaders, tá? Ou o meu Instagram direto também, Thiago, com THS Barros. Tá, ali tem todos os nossos contatos, e-mail, telefone, e aí a gente consegue já, de forma bem rápida, dar um retorno, marcar um bate-papo inicial, e se tiver aqui em Santos, a gente marca até presencial, que eu prefiro muito, para entender um pouco mais o olho no olho ali, mas se não, vamos no remoto mesmo, às vezes podendo ser pessoas de fora da região,
mas sem sombra de dúvidas de uma palestra, do workshop, às vezes pro próprio time ali, ou uma consultoria especializada ali, podem contar com a gente. Olha, que legal. A gente vai deixar, pessoal, aqui o contato do Thiago, e se você tiver aí, né, essa necessidade, a solução para o seu negócio, conversa com um especialista aqui, você vai postar. E assim, eu queria só finalizar aqui esse episódio, trazendo um ponto aqui muito, assim, agora já vamos dizer um pouquinho pessoal nosso, né? Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Thiago e pela Flávia, porque quando nós estávamos na mudança do nosso imóvel, eu estava com o meu apartamento vendido e estava cuidando do faturamento do apartamento do Thiago. E não sabia nem para onde a gente ia. Eu nem sabia se o Thiago ia morar nesse apartamento ou não ia. Eu sei que eu e minha equipe estávamos lá no processo do faturamento, era documento para cá, para lá, tal. E a Paula, assim, o Thiago, vai assim, ó, não, vamos vender, vendeu. Mas a gente não sabe nem onde vai morar. Eu como colérica, tipo 3, né? Eu falo, não, a gente vai pôr esse apartamento para vender e as coisas vão acontecer. Tem que ser assim. Não é? Enfim, apartamento vendido, a gente tinha que sair do apartamento, eu cuidando do processo do Thiago. E aí, de repente, uma pergunta. Eu falei, o Thiago, eu nem sei o que eu vou o que eu vou fazer, porque eu acho que eu vou vender, eu não vou morar aí tão cedo, tal. Eu falei assim, mas como assim? Como Acendeu assim? a luzinha, né? Eu falei, Thiago, eu tô vendendo meu imóvel, tem que ficar 1 ano aí até terminar o fluxo do nosso consórcio. Aí, Ana, então vamos ver, quem sabe, né? A gente consegue. Gente, foi uma coisa assim que a gente tem uma gratidão muito grande. Coisa de Deus. Exato. Né? Eu acho que quando as coisas se conectam, né? Eu lembro do dia que quando você falou isso, eu falei pra Flávia assim, você acredita que a Ana vendeu o apartamento dela e ela não sabe nem pra onde que ela ia? Exatamente. Aí a Flávia assim, como assim? Eu falei, então, mas só que agora ela pintou a conversa dela ir lá pro nosso apartamento. Ela falou, que louca, não acredito que ela fez isso, meu. Exatamente. Eu sei, gente, que assim, a gente conseguiu se alinhar, né? Eu falei assim, Thiago, acho que é 6 meses, no máximo 1 ano. Ele, não, mas é mais ou menos isso também que a gente quer ficar com o apartamento. Gente, foi muito bom, né? A gente veio pra cá também, aí o tal da resiliência que a gente falou, né? Porque foi o que o Thiago falou, olha, não tem nada lá. Eu falei, não, fique tranquilo, tendo lá um lugar para ir tomar banho, um lugar para a gente fazer a nossa comida, a gente bota uma cama lá e a gente fica. Exatamente. E foi assim, perfeito. Muito obrigado. A gente ficou lá o tempo necessário. Com isso, a gente conseguiu ter a oportunidade de ver a oferta desse apartamento no mesmo prédio, que é o apartamento que a gente mora. E foi muito boa a nossa conexão. Fiz questão, quando a gente entregar o apartamento, entregar do mesmo jeitinho que a gente pegou, né? Intacto. Porque eu falei, não, assim, o que a gente teve, a gente vai devolver. E nisso a gente se aproximou mais ainda, né? Pude conhecer melhor ainda a Flávia, o Thiago. Hoje estamos aí já num outro processo do Thiago, que daqui a pouquinho está aí concretizando. E conte conosco, né? O que você precisar. E com certeza a gente vai estar indicando o trabalho de vocês, quem sabe muito próximo também de trabalhar alguma solução para nós também na empresa, né? Que a gente sempre precisa, mas eu acho que essa é o viés, eu acho que desse nosso podcast, né? Não, legal. Quando a gente planta coisas boas, a gente tá naquele movimento. Exatamente. Vem coisa boa. Vem coisa boa. Né, gente? É isso aí, pessoal. Se fez sentido esse conteúdo, dá aquele like. Dá uma força aí pro canal, porque isso aqui pode ir para mais pessoas que estão precisando ouvir esse conteúdo, aprender mais um pouquinho. Curte aí. E se inscreva também, faça parte aqui do Home Point. Perfeito? Bora! Antes de mais nada, parabéns para vocês dois, de novo, pela resiliência, né, pelo trabalho. De novo, o que a gente falou agora há pouco, nada é da noite pro dia, né? Eu acho muito legal a tua história, que a Ana já falou, já que você saiu, mudou de um setor e foi para outro. Cara, sensacional isso. Eu coloco isso como talvez um dos principais desafios de qualquer ser humano, né? Principalmente do homem, que o homem é mais resistente ainda a isso, né? Mudar de profissão, de uma profissão e profissões totalmente
desconecta ali, né? Totalmente. E, então, sim, parabéns pelo profissional e pelo pessoal que vocês estão até hoje aí, pela conquista do bem de vocês aqui. A gente ter participado disso, a gente fica muito feliz. E obrigado, né, por estar aqui participando e compartilhando um pouco da experiência. Agradecer não só por mim, mas também a Flávia está agradecendo. Infelizmente ela não esteve aqui com a gente hoje, mas está agradecendo. E foi sensacional estar aqui com vocês, né? Poder participar desse 10º episódio, estar aqui contribuindo bastante. Conversa fluiu de uma maneira maravilhosa. Daqui a 10 anos a gente vai poder voltar nesse episódio aqui. Amém, se Deus quiser, entendeu? Se Deus quiser. E sucesso para todos nós, tá bom? Muito obrigado de novo. É isso aí. Valeu. Muito Obrigado, bem. Thiago.